Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Muito Tovar. bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença, estúdios de Lisboa. Estamos aqui com o ilustre José Eduardo. A última vez que estivemos neste estúdio, a esta hora, foi com um senhor chamado Pedro Xavier. Falámos do José Eduardo e ele, Pedro Xavier, também tem a cultura da cozinha, do estar a cozinhar, também tem um restaurante. Também acho curioso, em menos de um mês, encontrar-me com duas pessoas neste estúdio que têm o gosto de dar prazer aos outros através da comida. Bem-vindo, obrigado. Como é que entrou na veia esse negócio da cozinha e da comida e da restauração, no fundo? Bom dia, Rui Miguel Tovar. Prazer reencontrá-lo. Bom dia, naturalmente, aos ouvintes da Rádio Renascença. Como é que começou? Quando acabei a área desportiva, como praticante, comecei no Pátio Alfacinha com o meu sogro. Eu lembro-me bem disso. Hein? Pois, o Pátio Alfacinha, que continua nosso. Okay. E aos poucos eu estava indeciso entre continuar a carreira desportiva como treinador e tinha ainda convites para continuar a jogar, mas depois percebi que é sempre muito complicado, depois de sair de um clube grande, passar depois, pelo menos para mim, naturalmente, respeito muito todos aqueles que continuam a sua carreira por clubes mais pequenos, mas eu, disse que não queria mais. Não queria mais e, portanto, fazia depois aquele percurso de cima para baixo e isso não me agradava. E fui ficando ali no Pátio Alfacinha, na área comercial, a aprender, etc. Até que, a determinada altura, fundei esta empresa que tenho agora, que é, neste momento, é a número 1 em Portugal e uma das mais importantes em termos europeus e mesmo mundiais, e portanto na área do catering. E aí tenho algum orgulho nessa trajetória. Já vão quantos anos? Fizemos 35 anos, estamos a caminho de 36º, é uma empresa familiar, eu e a minha mulher e o meu filho mais velho, que é o CEO da empresa, e que é uma empresa que trabalha com as maiores empresas do mundo, e que, é uma referência, conforme já disse. Muito bem. E no Pátio Alfacinha, e até nessa aventura de 35 anos, continua a cruzar-se com figuras do futebol, a cruzar-se de forma acidental, imagino, não é? De encontros fortuitos. Posso tratá-lo por Rui Miguel? Pode, à vontade. Rui Miguel. É assim, cruzo-me com muitas figuras de todos os quadrantes da sociedade a nível nacional e internacional. Nós costumávamos dizer que a única personalidade, isto é um exagero naturalmente, mas sim, a única personalidade com quem nós ainda não trabalhamos ou com quem não trabalhamos terá sido com o Papa. O Papa, graças a Deus, recuperou. Sim, mas nós fizemos as Jornadas Mundiais da Juventude e tivemos os 700 bispos connosco. E portanto, logo que, quanto mais tarde, que eu desejo longa vida ao Padre Francisco, ao Papa Francisco, logo que ele parta, e todos vamos partir, mais cedo ou mais tarde, logo que ele parta, nós passamos a ter também o Papa, um Papa, como nosso cliente, claro. Mas de resto temos tido tudo de esportistas, os mais conhecidos, outros mas menos. pode mencionar nomes? Posso, a título de curiosidade. Ronaldo, Rafael Leão, quer dizer, mas tantos, o Figo, nós casamos o Figo, tantos, e personalidades, o Putin, reis, sim. Nós trabalhamos protocolo, nós fazemos protocolo de Estado. Okay. Portanto, a partir desse momento temos... Agora, a maior parte das vezes é tudo anónimo, não é? Há sigilo, não se pode dizer... E não se diz, naturalmente, respeita-se, mas, portanto, é uma... É assinado um acordo antes de tudo avançar, assina-se um acordo. Assina-se um acordo de obrigatoriedade do sigilo. Para nós é desnecessário esse acordo. Acontece muitas vezes que vão à sede da nossa empresa personalidades. E as ordens que o nosso pessoal tem,
porque vão, entram, veem as instalações, e as ordens que o nosso pessoal tem é não faz qualquer tipo de intromissão com o percurso natural das pessoas. Portanto, não há aqui pedidos de autógrafos, não há nada, Ok, claro. porque Sim. é o respeito pela privacidade e à vontade das pessoas para estarem completamente à vontade. Portanto, há aqui é todo um mundo diverso do mundo do futebol que eu vivi com enorme orgulho, e tenho muito orgulho nisso. Quantos anos foram já agora no futebol? No futebol, eu tenho alguma dificuldade. Eu aqui, previamente, já tinha dito ao Rui Miguel que eu tinha alguma dificuldade em falar no passado. Não, acho que é presente e futuro. É verdade, mas o seu passado tem muito que se diga, porque, Tem repare, nasceu uma em Caminha, no Minho. Em Seixas do Minho, cá há 3 capitais do mundo: Seixas, Paris e Londres. Fica desde já a saber. Muito bem, ok. Pronto, nasceu numa das capitais. E, portanto, sou minhoto, mas vivi sempre em Lisboa. Ia lá nas férias, sim, nunca vivi lá. Tenho sempre alguma dificuldade em reconhecer pessoas pelo nome, sim, pelas referências dos meus avós, claro, naturalmente, que falavam nas famílias, etc. Mas de resto tenho sempre alguma dificuldade e, portanto, de reconhecimento de pessoas. Mas tenho um enorme orgulho, adoro aquilo. Claro. Adoro aquela zona é lindíssima, sou suspeito, mas é lindíssima e está a ser finalmente descoberta pelo mundo. Quando digo pelo mundo, não é só pelos portugueses, é pelos estrangeiros. Claro. Está a acontecer, digamos, a entrada dos estrangeiros por Portugal fez-se por Lisboa, pelo Algarve, mas agora está-se a espalhar pelo resto do país. Por Douro, pela parte do norte e agora pela aquela parte que é a parte litoral, que é lindíssima. Pronto. Também. Agora então, está desfeito um mistério, porque eu estava a ver a sua carreira futebolista, era Domingos Sávio, Sim. Atlético, e eu, então, mas como é que uma pessoa do Minho, portanto, viveu sempre em Lisboa, portanto é natural que... Vivi sempre em Lisboa. Ok. Eu sou um imigrante, mas é um imigrante muito pouco imigrante. E vivia onde, em Lisboa? Olha, eu vivi em vários sítios, meus pais não eram ricos, eram pobres. E, portanto, foram tentando melhorar a sua qualidade de vida e, portanto, mudando de algumas casas e, portanto, a última grande referência que tenho é ali na Infante Santo. Ok. Na Infante Santo. E, portanto, e a partir de depois criei a independência, portanto, comecei a carreira futebolística. E porquê o futebol? Gostava de jogar? Jogava na rua? Como é que Jogava na rua, sim. Os mais novos que nos possam estar a ouvir não compreendem, acham estranho esta coisa de jogar na rua, porque agora vai tudo, academias, ou, enfim, ou tipo de academias. Na altura era uma sociedade completamente diferente. Claro. É um mundo diferente. Agora é um mundo melhor, eu acho. Acho que agora é um mundo melhor. Naquela altura, as partes boas era a criatividade com que nós íamos crescendo, porque há falta de meios. E neste momento nós temos todo o tipo de meios, os digitais, etc., que nos tornam um bocadinho mais preguiçosos em termos de criatividade. Na altura nós puxávamos pela nossa criatividade interior. Claro. E, portanto, são imagens que sempre... Mas todos temos imagens. Cá estamos nós aqui no risco de falarmos do antigamente e estamos a valorizar o antigamente. Sim, mas eu percebo essa ideia. É um mundo diferente. Este é um mundo diferente. Eu acho que é um mundo novo, bom. Eu tenho gente na empresa jovem que é extraordinária. E nós beneficiamos muito. Eles beneficiam com os nossos conhecimentos, claro, com a nossa experiência, naturalmente, mas gente jovem que nos faz crescer. E essa gente jovem, por exemplo, reconhece-o como jogador do Sporting? Sim. Repare, quando se é administrador, quando se é presidente de uma companhia, obviamente que eles têm acesso ao currículo e sabem para onde é que vai, não é? Para onde é que vão, não é? E, portanto, isso decorre naturalmente. Mas não se faz uso disso. A grande vantagem que eu recolho disso, em termos de uma empresa, é a similitude que há entre um clube de futebol e uma empresa. E a minha carreira, depois acabei por não concluir a educação física, por causa do futebol, não conseguia conciliar. Fui o primeiro atleta a ter o estatuto, na altura não se chamava assim, estatuto de alta competição. Ah, sério? Ok. Ainda agora há poucos dias, uma pequena que também tem o estatuto de alta competição,
pequena, já não é tão pequena, que também teve o estatuto porque ela fazia ginástica de competição, e ela disse, eu tive esse estatuto, e olha, quero que saiba que eu fui o primeiro a ter esse estatuto. E foi uma guerra para o conseguir, não é? Na faculdade, na altura que era o ISEF, agora é a Motricidade Humana. Foi uma guerra enorme, com entrevistas, até que recebi uma carta do Ministério da Educação, do Sr. Ministro, a dizer, a título excepcional, você pode conciliar o jogar futebol com o coisa. Estava a jogar no Sporting já nessa altura. Já no Sporting? Portanto, já tinha passado já tinha 5, passado, 6 anos da primeira divisão. Sim. Portimonense, Famalicão. Sim, exatamente. E, portanto... Muitas histórias. Depois o sindicato, enfim. Isso eu lembro-me também, claro. O sindicato é uma Mas diga-me só, a minha curiosidade em ir ao passado, por exemplo, eu vejo que o Zé Eduardo jogou com o Sapinho, o avançado brasileiro. Sim. E eu, muitas vezes, quando fui aos jornais dessa altura, eu marcava golos. Eram muitos golos. Para a equipa em que estava, claro. Sim, o Oriental, claro, o Portimonense. claro, Eu pergunto, mas quem é que é este Sapinho? De onde é que veio? Como é que ele era? O que eu quero saber é, junto das pessoas que conviveram com ele, o Sapinho. O que é que era o Sapinho? Era um bom avançado, não era? Marcava golos por acidente ou era um goleador por excelência? E queria saber, é mais o lado também humano, porque o lado resultadista está no jornal, não é? Fez um jogo, marcou 3 golos. Ok, facto. Sim. Mas agora como é que ele era? Era uma pessoa que ia aos treinos, que não ia, que se esforçava, que era bom companheiro. Para mim, quando entrevisto alguém que está desse lado, eu quero exercitar essa memória. Por exemplo, o Zé Eduardo foi treinado pelo Mário Imbelloni, Sim. que é um nome que já era um grande jogador de futebol da Argentina, também terá sido um grande treinador. Como é que era? Era divertido, não era? Pachorrento. Há uma série de perguntas que eu quero fazer, tal como fiz ao Pedro Xavier, tal como fiz a outros intervenientes. E é isso que eu quero também saber, para além da vida da pessoa que está aí. Mas a minha primeira pergunta é o Sapinho. Quem era o Sapinho? Curioso. Ninguém me tinha perguntado pelo Sapinho. É original. Rui Miguel, vamos ver. O Sapinho, meu amigo, nunca mais o vi. Não sei se ele está vivo, se não está, porque nós depois perdemos contacto com as pessoas, naturalmente. O Sapinho era o típico brasileiro de interior. Super simpático, super divertido. Ficámos muito amigos. Sempre. Não era um goleador nato, era um extremo. Era um jogador rápido. E, portanto, com a habilidade natural dos brasileiros, não é? E pronto, rápido, portanto, é uma característica que eu tenho, com uma capacidade de oportunidade muito mal comparado, para atualizarmos, temos o Rafinha, no Barcelona, está a ver? É uma espécie de Rafinha. Pronto, engraçado. Pronto, com outras, agora não é comparável os tempos de antigamente com agora. A aprendizagem, o treino é completamente diferente. Eu agora, antes de vir para aqui, pensei, vou pôr uma entrevista a falar com o Rui Miguel de Alvar, ele vai-me falar coisas de futebol, deixa-me cá agilizar aqui um bocadinho a minha cabeça, no sentido de... E depois a pensar, uma das coisas mais importantes que há no futebol, uma das tarefas mais importantes é o treinador. E como é que eram os treinadores antigamente, a propósito do Imbelloni? Exatamente. O Imbelloni era um nato, ele foi um grande jogador do São Lourenço de Almagro. Exatamente. Tipo, simpaticíssimo. Eu adoro os argentinos, porque tive alguns colegas argentinos. E simpaticíssimo, muito querido, de coração cheio. E quais eram as características? Estou a generalizar, obviamente. Sim. As características dos treinadores de altura, que não têm nada a ver com agora. Por isso é que não são comparáveis. Claro. Eram indivíduos que percebiam de futebol. E o que era perceber de futebol? Era escolher bem os jogadores. Não era muito mais que isto. Não era muito mais. Agora, é muito importante, e nós agora discutimos os jogadores que vão para a seleção, os que são titulares, os que não são titulares, deve-se jogar aquele, etc. E todos nós somos treinadores como a antiga. Sim. O treinador agora já não é só isso. É muito mais. Claro. É muito mais. Os saberes são completamente diferentes, os apoios são completamente diferentes. Antigamente havia o treinador e o adjunto, ponto. Certo. Sim. Agora são 50. São 50 pessoas. A comitiva para um jogo fora, no estrangeiro, são cerca de 50 pessoas do staff. Verdade, sim. O que é completamente diferente. Portanto, altera completamente. Portanto, Imbelloni
faz parte daquele tipo de treinadores clássicos, super simpático, super querido, paternal, que é muito importante. Isso é muito importante. O paternalismo não é uma coisa de só menos, é uma coisa muito importante, porque o tratarmos bem as pessoas faz com que elas depois cresçam e fiquem confiantes e que aceitem melhor as nossas sugestões, Claro. porque são sugestões provindas de um indivíduo de uma pessoa que lhes quer bem. E, portanto, ele tinha essa característica. Engraçado. E, portanto, Não é engraçado? ficou-me no coração e Pois. na boa recordação de uma boa pessoa. Sim. Quando olha para esses nomes e para essa gente simpática e educada e que o ajudou a crescer também, que tipo de homens no futebol é que encontrou, para além do Imbeloni? Assim, o primeiro nome que lhe sai à cabeça, qual é que é assim um... Rui Miguel, vamos ver. O futebol é a vida a muitas rotações. É a mesma coisa que aqui na Rádio Renascença, na minha empresa. Nós temos pessoas excelentes em termos de caráter. Claro. Estou a falar de caráter e profissional também. Pessoas excelentes e outras menos excelentes. Claro. Sim. E no futebol eu encontrei indivíduos que eram extraordinárias pessoas, melhores ou piores futebolistas. Claro. E encontrei outros que não estavam presos porque jogavam futebol. Pois. Pronto, Encontra-se tudo. mas isso é um grande depoimento, percebe? É isso que as pessoas têm que ouvir, porque achamos que o futebol é uma... Está cá em cima, mas não está, não é? O futebol é transversal repara, à sociedade. A imagem que nós temos dos jogadores de futebol é que são homens ou mulheres. Agora, atenção, muita atenção, não podemos pôr de lado as mulheres, e muito justamente. Mas a imagem que temos é olhamos para eles e esquecemos que eles têm 20 anos, ou 21, ou 22, ou 23, ou 25. Sim. Eu tenho um filho, o mais velho tem 44. Portanto, olho para eles, eles são muito mais novos que os meus filhos. Claro. Não é? Sim. Portanto, agora, depois são empoderados, digamos, pela imprensa, pela comunicação social, e bem, porque fazem deles, digamos, uns heróis, uns mitos, ou não, conforme as circunstâncias da vida, não é? Sim, claro. Mas são jovens, é gente muito jovem. Uma gente que é obrigada a crescer mais depressa do que noutras atividades. E isso tem a ver, por exemplo, com o mediatismo que se tem neste momento, porque na altura os jornais, não havia jornais diários, havia um canal e meio que era a RTP, não é? A 1 e a 2. Não. Na altura havia o jornal A Bola, que à segunda-feira nós fazíamos fila nos quiosques para ir comprar o jornal A Bola. O jornal A Bola era a Bíblia. Eu sei. Não é? Bem, Você claro. sabe, com certeza sabe tão bem ou melhor que eu. Eu também estava na fila. Pois, todos. Eu vou-lhe dizer, eu escrevo relativamente bem e melhorei muito a minha escrita ao ler o jornal A Bola, nomeadamente os relatos da volta à França, feitos pelo jornal A Bola. Sim. E eu viajava através da França ao ler aquelas descrições. Exatamente. Que eram extraordinárias. Eu percebo perfeitamente. Não é? Sei. E depois tive um dos meus sonhos, eu tive vários sonhos que concretizei, outros não. Um dos que concretizei foi escrever para o jornal A Bola. Quando me convidaram, as pessoas se calhar não sabem isto, quem me convidou, o Vítor Serpa e o Zé Manuel Delgado, que me foram convidar, foram lá à empresa ter comigo, foram almoçar comigo, queriam almoçar comigo, então, queríamos que tu escrevesses no jornal A Bola. E eu digo-lhe uma coisa, foi quase um título como os títulos que eu ganhei enquanto desportista. Claro. Para mim foi um orgulho enorme. Tem a importância que tem. Claro. Mas para mim teve uma importância. Porque realmente, para mim é uma consagração. Escrever num jornal, naquele caso, um jornal de referência, não é? Ok, claro. Na altura era um jornal de referência, agora há mais, não é? Sim. E o Zé Eduardo falou de títulos. O Zé Eduardo é bicampeão no Sporting, 80 e 82? Sim. Ok. Portanto, chega em 79 até, não é? Sim. Portanto, primeiro ano é campeão, que é uma proeza, porque o Sporting não era campeão desde 74. Rui, vamos já descodificar isto. Eu era um jogador normal. Portanto, sendo um jogador normal, tive a sorte de fazer parte de equipas com grandes jogadores.
E eu fazia parte do plantel, jogava algumas vezes, outras vezes não jogava, mas para mim o que me ficou foi realmente a aprendizagem de vida extraordinária, porque é uma experiência incrível e eu tenho muito orgulho, não vivo disso, portanto os 2 títulos como campeão nacional, depois uma supertaça e uma taça de Portugal. Claro. E depois, pouca gente se lembrará disso, como treinador de futsal, o primeiro título nacional como futsal. Já lá vamos. Sim, lembro-me disso. Você fez os trabalhos de casa, portanto não lhe estou a dar novidades nenhumas. Mas, portanto, tenho muito orgulho nisso, mas não vivo disso. Claro. Beneficiei disso, Já estou tens. imensamente Sim, agradecido. Há muita gente que me conhece bem, sobretudo a minha família, etc., e que já me tem dito: bem, tu és da tribo, mas não eras completamente da tribo. E eu sempre senti isso. Mesmo nos balneários e tudo, eu sempre um orgulho enorme de ter sido futebolista, mas depois queria algo mais do que... E lembro-me, por exemplo, que nós íamos para jogos no estrangeiro, da Champions, ou da UEFA, o que fosse, e o pessoal ficava no hotel a jogar ao dominó e eu pegava e ia visitar as cidades. Ok. Sozinho. Era? Ninguém? Ia sozinho? Ia sozinho. Porque o pessoal queria estar a jogar às cartas, a conversar, a rir, porque os ambientes são giríssimos, são sempre fantásticos, não é? Normalmente. Às vezes há umas zangas, mas isso passa. Mas eu sempre tive essa curiosidade de saber mais, mais curiosidade de procurar. E qual foi assim, uma cidade que o espantou nessas visitas enquanto jogador, lembra-se? Você que estava a fazer. Eu tive julgo que foi a primeira vez que fomos jogar a Paris para um jogo particular. Tínhamos na altura um treinador que era o Alisson, que era uma figura incrível, um treinador à frente. Nós tivemos aqui, digamos, o Sporting e o Benfica tiveram 2 treinadores de referência estrangeiros, para além de outros. Não, já não vou recuar mais. Sim. Naquela altura, Claro. que mais ou menos em que eu andei por ali, que foi o Eriksson e o Alisson. Claro. O primeiro a fazer pressing o campo todo, isto para os especialistas, para os não especialistas de futebol, pressing é fazer campo todo, é pressionar o guarda-redes, é pressionar os defesas e, portanto, fazer uma pressão avassaladora. O primeiro a fazer isso não foi o Sr. Eriksson, que foi um extraordinário treinador, um gentleman que faleceu agora há muito pouco tempo, quem eu presto homenagem, naturalmente, claro. Mas foi o Alisson. Mas o Alisson era uma figura fora do esquema completo. O Alisson fazia entrevistas, as conferências de imprensa pós-jogo, com um flute de vinho generoso, de vinho do espumante. Não era, na altura era uma marca. Era. E portanto eles faziam com isso. Isso era um escândalo. Um indivíduo com um copo, uma bebida alcoólica, a brindar e a fazer, a rapaziada da imprensa, aquilo, cascavam nele, era um falatório, uma coisa impressionante, mas era um indivíduo assim. E lembro-me que fomos jogar a Paris e foi contra o PSV, um jogo particular, que tinham os irmãos Van Der Kulen. Exato, era uma coisa assim, já não me lembro agora bem o nome, que era uma equipa muito, muito bem cotada na Europa, muito, muito poderosa, e ele chegou lá, que ele era assim, chegou lá e disse assim: meus amigos, noite livre, antes do jogo. Ouça, cá está, os jovens com 20 e poucos anos, uau, este é que é o treinador. E portanto, são recordações incríveis. E eu estou agora a escrever um livro, a 4 mãos, que o título é Nunca Fui Apenas Eu, que é a realidade da minha vida. Nunca fui apenas eu. Em que ressaltam algumas dessas peripécias, não só do futebol, de toda a minha vida, todo o meu percurso. E recordei, agora fui obrigado, porque, como eu lhe disse, fui obrigado a ir aos baús e vir buscar coisas que nunca mais me lembrei. Literalmente. Ir ao baú mesmo, tinha lá guardado coisas. Tinha lá coisas, entrevistas, etc. Tinha para lá. Maravilha. E que agora, por causa do livro e de um documentário que também vai aparecer aí, inclusive para umas plataformas internacionais. E, portanto, fui obrigado a fazer isso e recordei passagens e vidas da minha vida. Sim. Que já me tinha passado, porque tenho tido uma vida muito cheia, não é? E qual foi a mais espantosa dessas redescobertas?
Consegue lembrar-se assim? Eu acho que é um tempo que foi. Repare, eu tive vidas dentro da minha vida. Não é? O futebol, depois o sindicato, o futsal, depois as entradas nesta área da restauração, o Sporting, enquanto conselheiro leonino, dirigente e não sei o que mais, aquelas guerras com o Bruno de Carvalho, contando aquelas coisas todas, onde estive metido. Tanta coisa. Essas guerras são piores do que as de defesa de direito, lateral direito, que era a sua posição raiz. São diferentes, não tem comparação. São completamente diferentes. Foi sempre lateral? Os jogos todos? Ou não, joguei a médio, joguei a central, enfim, mas normalmente os treinadores punham-me como lateral. Que era a sua posição desde... Não, não. Repara, cá está a diferença dos tempos. Eu comecei a jogar futebol aos 16 anos, sem escola nenhuma. É verdade. Eu vi também isso. É curioso. Eu fazia atletismo. E vou-lhe contar uma coisa que muito pouca gente sabe. O meu pai é de Benfica. O meu pai que tem 99 anos e que está nos tempos finais da sua vida. Infelizmente. Tenho que me conter para não me comover. E o meu pai é do Benfica e levava-me ao Estádio da Luz. E eu era do Benfica. Até aos 14 anos. Até que fui fazer atletismo para o Sporting. Miúdo, naturalmente. Muniz Pereira, toda aquela gente, Manuel de Oliveira, Sério? que era o meu treinador. E deram uma camisola do Sporting e eu andava na rua a correr com a camisola do Sporting. E gostei tanto do ambiente daquela porta 10A. Claro. Mais tarde, mal eu sabia, Claro. mais tarde ia entrar também para essa porta 10A. E gostei tanto que me apaixonei pelo Sporting. E fiquei sportinguista. E portanto... O que é que corria? Qual é que era a sua especialidade? Era os 400 metros. Era os 400. 400, 800. E abandonou para se dedicar ao futebol ou conseguiu Não se conciliar? abandona naquela idade. E repare, agora os meus filhos, eu levava-os no carro, levamos os nossos filhos de carro para jogar, seja aquilo que for. Para ir para a escola, para ir para tudo. Antigamente andava sozinho. Claro. Sim. Sozinho, apanhava o autocarro, Como eu. sozinho, Claro. não é? Ia fazer os cortas-matos e lembro-me que ganhava medalhas, quase sempre, e chegava a casa e brincava com os meus pais, hoje não ganhei nada a brincar, a enganá-los. E eles, não faz mal, deixa lá, está aqui a medalha, era uma festa, pronto, a medalha. São tempos completamente diferentes. Então, e já que falou no Ministro Pereira? O professor Muniz Pereira era muito engraçado. Contra o futebol. Era? Era sem ser, vamos lá ver, deixe-me ser correto. Sim, claro. Uma figura incontornável, incrível, um amigo. Fez muito pelo atletismo em Portugal, não é? Pôs Portugal no mapa. Exatamente. Fernando Mamed, Carlos Lopes, que treinava connosco e que antes de nós começarmos os treinos, porque o estádio era o mesmo, a pista e o treino de futebol, e ele antes fazia uns meinhos connosco e nós roubávamos-lhe a bola e ele disse, vocês dão cabo de mim, arrebentam comigo. E depois nós íamos treinar, acabava o treino e eles continuavam, ele e uma média à volta do estádio a fazerem séries e a treinar, e nós mandávamos vir com ele, olha lá, então, estavas rebentado e agora andas aí a fazer pouco de nós, não é? Pronto, claro. Uma média, Carlos Cabral, que agora é o avô da menina que ganhou uma medalha de bronze nos mundiais de indoor. Ou seja, aquela porta 10A, entrava-se naquela porta 10A e era extraordinária. Porque tínhamos ali as modalidades todas. Sim, ciclismo também, não é? Tudo. Joaquim Agostinho. Claro. Joaquim Agostinho. Todos aqueles craques, todos, nós convivíamos com eles. E depois nós, como éramos do futebol, éramos, digamos, os mais importantes, entre comas, os mais importantes, íamos lá e eles todos recebiam-nos com todas aquelas modalidades e fazíamos amigos, né? Tinha uma equipa de handball também, exemplo desta que o Sporting tem agora, que era extraordinária, não é? Hóquei em patins também? Hóquei em patins, tudo. Portanto, mas era tudo ali, no estádio. Portanto, do lado esquerdo era o futebol, onde não se podia entrar, só os ligados ao futebol. Do lado direito, as modalidades, que era aberta completamente. Que era uma espécie de stands, não lembro-me bem, de stands e
E pronto. E depois tive a felicidade dos meus 2 filhos nascerem quando eu estava a jogar no Sporting, não é? E portanto isso é uma coisa que marca. Claro. E o meu filho mais velho, estávamos em Toronto, depois temos sido campeões e tinha no final da época, portanto foi uma digressão completamente à vontade, de Canadá e Estados Unidos, e o saudoso Manuel Vidal, grande amigo, bateu-me à porta, eram 7h30, eu estava a dormir, à altura dormia-se a pares, estava a dormir com o Fidalgo, bateram à porta e ficámos a olhar, eram 7 e tal da manhã, e bateram à porta e eu olhei para o Fidalgo, e o Fidalgo estava cheio de sono, e disse, pronto, eu vou abrir, deixa lá. E fui lá a abrir, era o Manuel Vidal a dar-me um grande abraço, finalmente nasceu Incrível. o Eduardinho. Isso é inesquecível, não é? Claro. E as festas de Natal do Sporting. Mas eu depois sempre tive um apetite para o negócio. Então houve uma altura que comprei brinquedos e punha na cabine os brinquedos que depois andavam com corda e com elétricos e não sei o que mais, e punha aquilo para vender aos meus colegas. E aquilo era uma fantochada porque uns depois roubavam os brinquedos, depois não sei o que mais. Pronto, o normal nas cabines há sempre isto. E lembro que uma vez estávamos naquela coisa, antes dos treinos, e entra o presidente, o João Rocha, e ficámos todos acabrunhados, sobretudo eu, que estava ali a fazer uma coisa que não é suposto, não é? Estar a vender brinquedos. Claro. E o João Rocha, que era uma figura também inesquecível, pôs-se a brincar também com os brinquedos e comprou-me uma série de brinquedos. Coisas engraçadas, mas pronto. Ainda bem não. Há bocado falava do Sporting e houve um nome que me saltou, que não é jogador de futebol, mas sim preparador físico, Radicic, que muita gente... É um nome que eu ouço falar há muitos anos. E que, quando chegou a Portugal, também inventou uma moda, não era? Era correr bastante antes do treino, não é? Não era assim? Sim. Ele tinha ele era jugoslavo, não é? Não sei se veio... Não sei quem é que vem com ele, quem é que o trouxe, aliás. Mas sei que estava na altura em que o José Eduardo chegou ao Sporting. Sim. E quem era essa pessoa? E porquê? O Radicic tinha sido atleta de 800 metros. Ok. Fazia atletismo. E tinha vindo do Real Madrid. Ele era o preparador físico do Real Madrid. Ok, não sabia. Pois. Então o Sporting contratou um preparador físico ao Real Madrid. Do Real Madrid. E portanto veio para cá e veio nos ensinar a correr. Eu sabia correr porque tinha feito atletismo. Pois. E lembro-me, e eu sempre, cá está a minha curiosidade, peguei-me logo a ele. Ou seja, deixa-me cá ouvir este tipo. Houve 2 pessoas, para além daquelas que vi, 3 pessoas com quem conversei muito. Fernando Vaz, no Atlético, que começava a falar e falava com uma cultura geral, porque ele era casa-piano, e portanto tinha uma cultura geral que aquela escola de casa-pianos tem essa virtude, e muitas vezes nas alturas de verão não havia ar-condicionados, não havia nada, nas cabines havia pessoal que adormecia, porque realmente a conversa era acima da média, do típico conversa do futebolês. E portanto o Radicic é uma das pessoas que eu me junto para perceber, para aprender com ele. Okay. Na altura, agora não, na altura corrijo, depois tivemos um interregno nessa forma de ser, que é, antes do treino com bola havia sempre uma sessão de preparação física. Houve um indivíduo, o Alisson, que entrou e que de certa forma não acabou com isso, porque estava lá o Radicic, ele tinha respeito pelo Radicic e ele tinha contrato, mas amenizou aquilo. Em vez de fazermos meia hora, 45 minutos de preparação física antes de um treino, passou a termos só 15 minutos. E depois o Radicic ia fazer a recuperação dos jogadores lesionados, que é o mais ou menos agora que se faz. Sim. E portanto o Radicic é um indivíduo com quem eu bebo muito da preparação física. E é o primeiro a fazer trabalho de força, não com máquina, mas com força. Com o corpo. Sim, com o corpo. Que é a mesma coisa, menos científico, claro. Mesma coisa. Na altura, o Benfica, que era um dos nossos rivais, como sempre acontece em Portugal, Benfica e Porto, na altura, o Benfica começou com o trabalho de força com o professor Mons da Silva. Claro, também sei muito. E eu lembro-me disso, porque já andava já na altura na educação física, portanto estava sempre muito atento a disso, e lembro-me de ter dado uma entrevista a dizer assim: fazer força à meio da época é um perigo, é perigoso, porque
Se não for força explosiva, perde-se velocidade. E os jogadores, ao perderem velocidade, perdem capacidade de reação. E a capacidade de reação é essencial no futebol. Claro. Lembro-me perfeitamente disso, ter dado essa entrevista. O Monge da Silva não deve ter ficado muito satisfeito comigo, mas eu lembro-me de ter dito isso. E, portanto, nós criámos uma vantagem grande, que é a nossa disponibilidade física, ao contrário dos nossos rivais. Espetacular, pois, ainda bem. E tudo por ação de um homem. Sim, Também, de um pode- homem, claro. De um homem. É claro que Ele depois... falava português, como é que era? Falava espanhol, falava Ok. espanhol, português, sim, Sim. falava perfeitamente, sem E era problema boa nenhum. gente, era uma pessoa Era comunicativa. era um senhor, muito educado, muito, sim. Mais velho do que os jogadores todos? Era 40 anos? Era um homem, sim, mais velho que os jogadores todos. Está bem. Depois o Alisson teve também outra incursão. Eu não percebi muito bem o Alisson no princípio. E como o meu inglês, ainda agora não é muito brilhante, o meu inglês não era brilhante nessa altura, pouco menos que isso, eu praticamente não falava. Ele queria falar comigo, eu via que ele tentava e eu é que não lhe dava muito. E portanto ele encostou-me ali um bocadinho e depois só no segundo ano é que eu fui ter com ele e disse assim, olha, eu já o percebi, realmente você tem toda a razão, você é um grande treinador e não sei o que mais, conte comigo. E eu lembro-me dele de ter dito na altura ao diretor desportivo, ao Jaime, que, olha, este é o nosso reforço, não há reforços, o João Rocha não quer abrir os cordões à bolsa, este é o nosso reforço. Mas o Alisson foi outro indivíduo que eu aprendi a perceber o conceito dele de futebol. Ok. E a forma como ele se posicionava face ao futebol. Sim. Era um indivíduo muito acima da média. Claro. Dessa equipa, o capitão era Manuel Fernandes já, não é? Era uma sim. Muita gente diz, até rivais, por exemplo, posso agarrar no Jaime Pacheco, que de facto jogou no Sporting, mas Sim. as pessoas identificam mais com o Futebol Clube do Porto, Futebol Clube do Porto, onde sim. passou muito mais tempo. Sim. Que já disse várias vezes que o capitão ideal na vida dele, na carreira dele, foi Manuel Fernandes. A minha pergunta é: o que é que o Manel tinha de especial para ser considerado uma pessoa tão especial junto dos seus pares, mesmo que não fossem companheiros de equipa e sim adversários? Nas equipas, nos clubes, nas equipas de futebol, como nas empresas, um indivíduo tem que ter uma qualidade que é inultrapassável, que é ter conteúdo. Temos que ter conteúdo. Temos que acrescentar valor. O Manuel Fernandes, como era um grande jogador, tinha logo uma aceitação grande. Claro. Depois tinha uma característica que o diferenciava. Ele era genuinamente sportinguista. Da pontinha do dedo dos pés até cá acima ao cabelo. E, portanto, tinha uma paixão pelo Sporting que era genuína. E essa paixão fazia com que ele, em todas as circunstâncias, porque depois a vida num plantel é uma vida muito vivida, com zangas, com sensibilidades. Nós somos altamente competitivos enquanto desportistas profissionais, mas a competitividade começa logo no plantel. Claro. Porque temos gente que nos quer roubar o meu lugar. Sim. Não é? Claro, e eu quero roubar o lugar deles. Verdade. Portanto, o Manuel Fernandes punha o Sporting acima de tudo isso. E isso por si só é logo uma manifestação de respeito. Conteúdo, porque era um grande jogador, e depois o amor indiscutível que ele tinha pelo clube. Sim. Portanto, a partir desse momento, ele era naturalmente um líder. Um líder. Indo, portanto, isto foi o homem mais avançado, o homem mais recuado. Sempre tivemos muita curiosidade pelo Mesaros, não é? O bigode, aquela à vontade dele, na baliza e fora dela. Era mesmo assim? Rui Miguel, parece que nós combinámos a entrevista e não combinámos nada. Combinámos a entrevista só para nos encontrarmos. Exatamente, mais nada. O que você está a tocar alguns dos pontos mais sensíveis da minha recordação. E isso está-me a ajudar muito porque não tenho que puxar por ela que, enfim, como digo, está um bocadinho lá para trás. Mesaros, quando chega ao Mesaros, os treinadores em Portugal tinham um modelo de treino que treinavam os guarda-redes à mão. Ou seja, com a bola na mão e atiravam a bola. E eles voavam.
E eu lembro-me que ele chegou, uma aura de mistério enorme, guarda-redes da seleção da Hungria, magrinho, pouco falava, assim, muito misterioso. E ele entrou e a gente, olha, vamos lá ver o que é este bicho, não é? Vamos cá observar o bicho. E eu começo a ver o treino, e no primeiro treino, o treinador adjunto pega na bola à mão e atira. Ele faz sinal, não, eu não vou. Eu corro ou ando na linha da baliza. E, portanto, queres-me treinar, pegas no pé e chutas. E eu vou lá à bola. E não, eu vejo aquilo e estou. Portanto, nós estamos a dar voltas ao campo, que era aquilo que corríamos. E começa a ver, espera aí, isto é um bicho diferente. Deixa-me cá beber isto. Sim. E bati-lhe à porta, ao Mesares, quero falar contigo, então explica-me lá. E começa a ver o tipo de treino. Primeiro, já deixou de se defender na linha da baliza, portanto era um espaço à frente, encurtar ângulos. Ok. Depois não se voa, corre-se na baliza, que é agora a técnica, Incrível. que era uma técnica extraída da União Soviética, a Escola União Soviética, Claro. Yashin. Ok. E, portanto, esse indivíduo veio, para mim, abrir-me um mundo que eu não estava preparado. Claro. Porque até aí nós tínhamos o Damas, Sim. o Bento, Claro. os guarda-redes todos que voavam, o Fidalgo, o Vaz, enfim, todos eles voavam de um posto ao outro quase, não é? Sim. Ele não. Ele era pouco espetacular. Depois tinha uma coisa também completamente diferente. Ele olhava para o lado esquerdo, metia a bola à mão, com o lado direito no meio campo. E eu lembro-me de um treino, a bola foi para ele, na altura os guarda-redes podiam receber a bola à mão, e ele pegou na bola e eu, imediatamente, lateral direito, fui correr para a frente, para o meio campo, para iniciar o ataque. Claro. Já espera que ele desse um pontapé. E ele manda a bola, olha para o lado, eu estou a olhar para ele e vejo que ele está a olhar para o lado de lá e faço uma coisa que não se deve fazer, é sempre devemos estar, nunca perder a bola, e corro em frente. E às tantas a bola bate nas pernas. Porque ele lançou ao contrário, para o sentido contrário do lado para onde estava a olhar. Dos olhos. Portanto, cá está coisas que ficaram, Claro. highflies que ficam, Sim, não é? sim, sim. Que ficam na ficam na nossa memória. Claro. Portanto, um treino completamente diferente, uma forma de ser e de estar, e depois era uma figura incrível. Um tipo fantástico. Um tipo já faleceu. Sim, faleceu. eu sei disso. Sim. Mas uma figura fantástica. Boa. E como lateral direito deve ter apanhado extremos esquerdos muito chatos, não é? Aborrecidos, ou não? Todos nós temos no futebol, avançados, médios, etc., temos a nossa besta negra. Eu joguei contra grandes avançados, safei-me sempre muito bem com todos, ou praticamente todos. Tenho um que realmente era a minha besta negra, que eu não conseguia parar, que era o Costa. Ai, o Zé Alberto Costa. Mas era uma guerra. Ele era um jogador mau. Mau não de qualidade. Qualidade é um jogador de seleção. Mau de aquilo, ou seja, era sempre com as navalhas à frente. As navalhas são os pitons. E ele sempre. Então nós tínhamos uma característica. Passávamos... Perdão. Tínhamos uma característica. Eu era um jogador duro. Não era desleal, mas era duro. Nós passávamos o jogo todo à pancada. Literalmente. Mas não falávamos um com o outro. Ele dava-me um pontapé e eu aguentava-me, não dizia nada. Não insultava nada. Não havia conversa. Sabe o que era um jogo de mudos. E eu julgo que deve ser um recorde mundial. Que é talvez o cartão amarelo, depois do jogo começar, o cartão amarelo mais rápido do mundo. Que é bola de saída, Académica Portimonense, em Coimbra, e bola vai para dos dois, era 2 toques na altura. Sim, é verdade. 2 toques. Sim. Bola no Costa, que está no lado esquerdo, era extremo esquerdo, e o seu amigo que está aqui à sua frente, que estava ali próximo por ele, já sabia que aquilo ia ser a guerra, um carrinho, mandei para a pista. Cartão amarelo.
Portanto, demorou só o tempo da bola ir no centro. E, portanto, a guerra começava logo ali. Não havia... É porque não havia ali tentativa de antes do jogo nos cumprimentar. Nada. Portanto, aquilo eram 2 assassinos ali a ver o que é que podia fazer. E pronto. Boa. E agora, eu não conseguia travar. Não conseguia, não atinava com ele. Características, agora digo-vos assim, mas você jogou com jogadores se calhar tão bons ou melhores que o Costa. Sim, Chalana, etc. Claro. Sem dificuldade, sem problema nenhum. Ok. Pronto. Mas aquele era um problema. Todos têm. Todos, você fala com qualquer futebolista que queira ser sincero, diz assim, não, há sempre aquele Claro. que era tão difícil. Avançados, defesas, todos têm. Sim. Todos têm. Pois, claro. Muito bem. Há bocado falou, e bem, sobre o futsal, que na altura era que futebol de salão. Qual é que era o termo? Ou futebol de 5, qual é que era o termo? de salão. Futebol de salão. Em que ano é que foi? Lembra-se? Mais ou menos 80 e tais. Campeonato Nacional. O Sporting foi campeão. O primeiro campeonato nacional, isto já no futsal, já no, digamos, Já no- estamos, já estamos, não já é futebol estamos de no 11, é outro. exatamente. Começa o futebol salão, eu sou convidado pelo Eusébio para ser pioneiro do futebol salão. Sério? Em Futebol Portugal salão diz. em Portugal. Ok. Futebol. E depois sou o primeiro selecionador de Lisboa e o primeiro selecionador nacional. E pego na seleção com então a as senhora- pensas minhas. O que é que vai à final e ganha ou perde? Somos campeões europeus. Com o Raul em Madrid. José. Não, Não é? o Raul José nessa equipa já não jogava. Já não jogava? Não, era antes. Então, mas conte, desculpa então, estar a interromper. Então, eu pego, ajudo. Era um jogador que era do Belenenses, Manuel Rodrigues, o Eduardo Ramos, que era um hoteleiro, que era o presidente dessa federação, e depois o Eusébio. E o Eusébio vem ter comigo. O Eusébio eu sou um dos sportinguistas, grande amigo do Eusébio. Ok. Mesmo amigo E mesmo. porquê? Ele gostou de mim. E Ainda era futebolista, o Zé Eduardo, ou já é depois? já depois, ok. depois andámos pelo mundo inteiro a fazer jogos com a seleção de veteranos e não sei o que mais. Com o Aquele Eusébio, clube de Portugal, não é? o Clube de Portugal, Sei, exatamente, sei. andámos, e ele gostou de mim. Pronto. Ok. E obviamente que ele era o meu ídolo de juventude, não é? O Eusébio, Sim. o Eusébio Pelé. E portanto, criámos uma amizade e ficou uma amizade para a vida. Boa. Ele teve uma vez começamos a conversar, as conversas. Ainda bem? Ele, quando inauguramos o estádio de José Alvalade, que nós estava lá com a minha empresa, ele fez questão de me visitar. O Eusébio. E mandou, não foi ele que me ligou, mandou o Kovac ligar-me. Olha, eu gostava de ir visitar o Zé lá ao estádio. E disse, desculpa lá. Bora. Já. Claro. É uma honra e um orgulho. Sim. Porque era o meu ídolo de juventude. Mas ele convidou porque ele tinha... Portanto, ele estava ligado, tinha sido convidado pelo Manuel Rodrigues e para ajudar a crescer a modalidade, porque a modalidade jogava-se nos bairros de uma forma que ainda com tabelas e não sei o que mais. E havia uma federação internacional e ele convidou-me, tu é que és o tipo ideal para pôr as coisas a andar e depois as coisas a fazer crescer e não sei o que mais. E assim foi. Peguei logo na primeira seleção de Lisboa, fomos ao criei uma equipa no Pátio Alfacinha, que foi uma equipa famosa na altura. Chegámos a ir a torneios internacionais. E depois peguei na seleção de Lisboa, fomos ao Brasil aprender. Lembro que chegámos lá, as nossas sapatilhas eram pré-históricas, diziam os brasileiros. Portanto, nós não sabíamos nada, levávamos grandes cabazadas, mas aquilo foi para aprender. Foi mesmo para aprender. Depois eu fui para reuniões com os treinadores, como é que é, aprendi as jogadas estudadas, etc. Tudo. E vim para cá e disse assim, bem, agora vamos pegar nisto a sério e vamos constituir aqui uma seleção nacional. E fizemos uma seleção nacional, fomos ao primeiro Mundial e pronto, também foi para aprender, levámos ali, ganhámos um jogo já, uma da seleção sul-americana, que eram muito fortes no futsal. Paraguai, não? Sim, Era no Paraguai? Era Paraguai e Brasil. Sempre foram eles a dominar. Fomos a esse primeiro Mundial e depois fomos, 2 anos depois, ao Campeonato da Europa em Madrid. No pavilhão de Deportes de Madrid. Sim. Então conseguimos chegar à final com a Espanha. Mas a Espanha era uma potência, como sempre foi, não é? Já era. Sim. Rio Miguel, a Espanha é um país muito grande, são 6 vezes mais que nós. Sim. A todos os níveis. Claro. Nós somos muito bons individualmente.
Mas em termos organizativos, eles dão-nos 10-0 e peço imensa desculpa porque isto é de A a Z. Estamos a falar de organização política, tudo. Tudo. Sim. Muito à nossa frente. Claro. Muito à nossa frente. E portanto chegámos lá e eles na final. Aquilo era deles, não é? E eu fiz um truque incrível, que é ganhámos a meia-final contra a Checoslováquia, na altura, agora é Chequia, e contra Israel, e a Espanha jogou contra a Chequia, Ok. e deram-me uma goleada na Chequia. Como é que os checos jogaram? Jogaram todos junto da sua baliza. Ok. E nós, na véspera da final, como é da praxe, havia o treino das duas seleções. Um começava às 11 horas da manhã, éramos nós. Logo tínhamos que acordar mais cedo, portanto logo uma vantagem para eles, mas pronto, isso não é relevante. Depois, na hora a seguir, era a Espanha. E o que é que eu combinei com os meus adjuntos? Olha, quando eles chegarem, nós vamos estar a treinar como se fôssemos com a tática da Chequia. Todos cá atrás. Todos a defender. Pronto. E eles, quando eles entrarem, vocês vão chegar, vão começar a mandar vir com eles a dizer: faz favor, ponham-se na rua, não tem que estar aqui a espiar o treino. Não. Portanto, fazer ali um bluff. Claro. Os meus adjuntos, depois, quando eles chegaram, o selecionador espanhol e aquela gente, a comitiva deles, etc., encolheram-se um bocadinho, e lá fui eu mais uma vez, para a boca do lobo. Eu criei ali um inimigozinho, que era o selecionador espanhol, não gostou muito, e comecei a ralhar com ele. Ponha-se, faz favor, apanhar, andar. Você está aqui a espiar, isto é uma vergonha, tenha um bocado de cor, aquelas coisas. Bom, na final, o que é que eles fizeram? Eles puseram uma equipa só de ataque. E eu não. Eu pus uma equipa que não jogou nada atrás, e pus um tipo que era uma espécie de ponta de lança, que é um pivô, no futsal, que era um tipo terrível, que era o Rui Ribeiro. O Rui Ribeiro, que tinha um pontapé, que aquilo era um bólido, aquilo era um míssil. Conclusão, 3 minutos de jogo, 3-0 para Portugal. Palácio de Deportes completamente cheio. E ganhámos 6-3. Ganhámos 6-3 e lembro-me que os jogadores espanhóis a chorarem durante o jogo. Houve 2 situações na minha vida, outra foi em Angola, a seleção angolana. Os jogadores espanhóis a chorarem e nós portugueses muito orgulhosos. Isso era um europeu oficial? Ou... Era oficial da Federação Internacional daquela modalidade que era o futebol salão. Ok. Portanto, havia 2 federações. A da FIFA e aquela. Ok. E depois, aquela acaba, naturalmente, porque o poder da FIFA é incrível, não é? Sim. E a partir desse momento passamos por... É quando eu inicio então a minha carreira como empresário com esta empresa, fundo a empresa, uma empresa que começa do nada, praticamente, com 30 metros quadrados, e batem-me à porta 2 dirigentes do Sporting. O Sporting que está em 5º lugar no regional, só apuram 4 para o nacional, nós estamos em risco para o primeiro campeonato nacional do Sporting não estar, e eles batiam à porta e disseram: não, pá, estou a começar uma empresa, o futebol acabou, quer dizer, o futebol agora é ver na televisão, ir aos estádios e mais nada, não, e batiam-me à porta, insistir e disse: pronto, ok, vou lá fazer o campeonato. Ganhámos o regional e fomos ao campeonato nacional e fomos campeões nacionais. E depois, uma coisa que não me orgulho, e confesso aqui, no final, eles queriam que eu renovasse o contrato, etc. Eu dei o dinheiro que eles me pagavam, que eles tinham contratualizado, dei ao Sporting, fiz para o bono, e no final eles organizaram um jantar, porque eu disse: não, acabou, eu agora vou-me dedicar à minha empresa, eu tenho que criar esta empresa tem que ter êxito. Portanto, isto é a minha vida. Claro. E eles organizaram um jantar com a equipa toda para festejar o coisa, e eu faltei ao jantar. Porque eu sabia que se fosse ao jantar com os jogadores, nós queríamos ali uma amizade muito grande, não é? E era a única forma. Eu, se fosse ao jantar, acedia a ficar a treinar. Claro. Eles ficaram muito aborrecidos comigo, mas eu tomei uma decisão. Eu sempre fui de tomar decisões. Okay. E fiz bem em tomar essa decisão, porque é o que é. Foi uma vida que acabou. Eu tenho tido várias vidas. Claro. E tenho sabido acabar e sabido sair. Saí do futebol,
Saí do futsal, que é uma coisa... Nesta área do Sporting também, saímos, acabou. Há coisas que nós temos de perceber, antes que nos empurrem, que nós temos de sair. Claro. Voltando atrás, só última pergunta. Quem são esses heróis do Campeonato da Europa? Já me falou do pivô Rui Ribeiro. Rui Ribeiro, são todos. Há mais jogadores? São, Assim? sim, É? claro que sim, claro que sim. Eu quero... Um ainda trabalha na minha empresa. Não é incrível, ao fim destes anos todos. Que é o Tuxo, o Carlos Oliveira. As coisas extraordinárias. Lourinhã, o filho da Simão de Oliveira. Era? O Mano, sim. O Mano, guarda-redes. Ok. O Adérito. Tantos fantásticos. É Féria. Tipos incríveis. Incríveis. Engraçado. Incríveis. Porque isso é uma página da história que não está devidamente Nada, falada sequer. nada. Como não está Saltilho também. Pois não. Há uma parte da história, há 2 livros de Saltilho, muito bons, Sim, sim. mas há uma parte da história, que é a parte que começa com os jogadores a virem para cá, o sindicato a tomar conta, na qual eu estou com o advogado da altura, o Luís Paulo Relógio, e somos os 2 que enfrentamos Portugal e o mundo. O José Eduardo é Sou o presidente do sindicato. do sindicato na altura, 86? Sim. Sabia. Pois, é essa parte da história que falta ainda contar. E que faz frente à Federação, faz frente à imprensa, faz frente ao povo português e à imprensa estrangeira que veio para cá. Foi o único caso no mundo do futebol mundial, na história do futebol mundial, em que há uma seleção que faz greve durante cerca de 2 anos. Nós conseguimos arranjar 156 jogadores que Sei. se Não obstinaram, queriam que não jogavam, que não representavam a seleção nacional. Sei. Eu fui dar uma manchete do Diário de Lisboa com isso ontem ou anteontem, veja lá. Incrível. Fui dar com essa manchete. 156? Sim. Era esse o número, era. Incrível. Eu tenho tudo isso. Fui agora buscar aos baús. Tudo isso. Isso vai aparecer. Vai aparecer Mas agora. como é que... E por falar em aparecer, como é que aparecem esses 156 jogadores? É ir lá, falar com eles? Sim. Pensa, é o Bater à país porta. todo. É o país todo. Sim, país todo. Assinado no papelinho azul. Na folha de papel azul. Aquela velha... O Rui Miguel lembra-se. Não é? Lembro-me. Assinado com o nome deles, o número de sócio, etc. Ou seja, praticamente foi os jogadores profissionais da primeira divisão, da primeira liga, todos portugueses, porque o resto eram quase todos estrangeiros, brasileiros, etc. Claro. Né? Sobretudo mais brasileiros. Sim. E, portanto, conseguimos essa... E acaba com o armistício, as pazes na agora famosa antiga Federação, sede da Federação Portuguesa de Futebol. Certo. Não é nessa. Esta a famosa agora por outros motivos. Sim. Por outros motivos é outra. É mais moderna. A outra, na Praça da Alegria. Praça da Alegria também, na claro. Praça da Alegria, Muito bem. com as pazes, enfim, acabou a greve, de acordo, e com a admissão da direção da Federação. O Presidente da Federação apresenta a admissão devido à pressão que nós fizemos. Que era o Silva Rezende ainda? Silva Rezende, do Partido Democrata Cristão. Ok. Passos, nos passos perdidos, na Assembleia da República, reuniões, tanto de ministros, tudo governo, tudo metido ao barulho. Ouça, eu quando tenho um objetivo, tenho que o conseguir. Quando não consigo, não consigo. Pronto, não é só êxitos. Claro. Na vida não temos só êxitos. Não podemos ser gabarolas e dizer, fiz tudo bem, somos mágicos. Não. Mas aquele foi uma das coisas extraordinárias, porque foi lutar contra tudo e contra todos no princípio. Sim. Eu e o Dr. Luís Paulo Relógio. Muito bem. Sim, senhor. Estou curioso por esse livro, então. Não é um livro. Não é? É mais qualquer coisa. É? Documentário, não é? É um documentário. Documentário, está bem. Muito bem. Olha, obrigado por ter contado parte da sua história. Ainda bem que falámos de assuntos e sobretudo de pessoas tão agradáveis, Sim. como Mecharos e Manuel Fernandes, Sem dúvida. Sapinho também. Sapinho, sim. Muito obrigado, senhoras e senhores. Prazer. José Eduardo. Prazer muito grande. Para a semana a Muito mais, Jogo de Palavra, Rádio Renascença. Siga-nos rr.pt, YouTube, Spotify e outras plataformas. Obrigado.